Web Rádio. Boa noite. Hoje com mais um programa Fatos em Destaque. Bom, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a questão do jovem, do adolescente, como é que esse jovem tem enfrentado as dificuldades da vida atual, né? Como é que ele enfrentou essa pandemia, como ele vem enfrentando, porque afinal de contas essa pandemia ainda não terminou, as angústias desses jovens, não é? A dificuldade de relacionamento comportado, qual é a previsão desses jovens para o futuro, se eles têm estado mais satisfeitos com a vida, menos satisfeitos, se existe uma pressão social maior em cima deles, se existe aí uma prática maior, infelizmente, de atentados contra a própria vida, como é que isso tem sido encarado por essa juventude, por essa geração, principalmente a partir aí do ano 2000, 2010, como é que eles têm visto, né, essa vida atualmente? A gente tem verificado uma quantidade de jovens com muita frustração. A gente vai abordar também se as redes sociais pioram, melhoram essa condição desse jovem, como é que eles têm conseguido manter uma vida um pouco mais equilibrada diante da perfeição que as redes sociais trazem para o nosso mundo e como é que eles têm encarado essa situação. Então, a gente tem visto não só no Brasil, mas no mundo todo, uma série de jovens praticando atos não só contra a própria vida, mas contra a vida de terceiros também. Então, o que explica, né, essa violência desenfreada que tem abatido vários jovens no mundo todo? E para falar sobre isso, a gente tem uma especialista aqui, a psicóloga Carol. Ela vem aqui para falar com a gente, para destacar os principais pontos dentro da psicologia sobre isso. Então, obrigado por ter aceito o convite, Carol. Obrigada. Boa noite. E boa noite, Marcelo, que é aqui, que faz toda a parte tecnológica aqui do nosso programa, tá bom? Bom, vamos começar pedindo para que a Carol se apresente e diga aonde é o seu consultório, quem que ela ativa, tem como cliente mais ativo. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite, todo mundo. Eu sou psicóloga e neuropsicóloga, sou psicóloga hospitalar também. Tenho foco em neurologia clínica intensiva e eu atendo todas as áreas. Eu faço, inclusive, avaliação neuropsicológica e atendo todas as idades, desde os 3, 4 anos até 60, 60 e poucos. Porém, como você tinha dito, na pandemia, realmente eu recebi uma grande quantidade de adolescentes, pré-adolescentes, na verdade, até jovens adultos que realmente buscaram de forma desesperada a psicoterapia e até uma questão de avaliações neuropsicológicas. A gente entrou num período de adaptação onde tudo teve que ser online e realmente foi um surto coletivo além da pandemia, porque muitos adolescentes, muitas crianças entraram no ensino online e começaram a ver que realmente elas tinham muito mais dificuldade que às vezes a escola deixava passar e que elas não conseguiam acompanhar. Então, assim, a gente veio aí de 2 anos de déficit. Essas crianças estão com déficit acadêmico, estão com déficit escolar, não só elas, mas como os jovens adultos da faculdade, início de graduação principalmente, procuraram muito, né, para saber como lidar com essa pressão, com essas angústias, com essas necessidades, como que eu lido com isso, novas rotinas, enfim. Meu consultório aqui em Santos, atendo online também, né? Tenho meu Instagram, que depois, né, não sou muito ativa nas redes sociais, é um problema, mas a gente tenta. Mas depois eu deixo o arroba, né? Porque nem eu lembro o arroba. Agora que eu lembrei que eu não lembro o meu arroba, gente. Mas é isso.
né? Gente, sou suspeita para falar de psicologia, né? Bom, Carol, e como é que você tem visto, você tem percebido, por exemplo, que o adolescente, né? Então, aí quem tem 16, hoje em dia a adolescência se prorroga até os 28 anos, né? Então, a gente tem aí os adolescentes que, para mim, são muito mais adultos do que adolescente, mas, enfim, né, pela tabela aí mundial da saúde, a gente tem que lidar com isso, né? Como é que esse adolescente ele tem se comportado? Você acha que é um adolescente que tem mais dificuldade de lidar com a pressão? Sim, com certeza, isso nem é uma causa só psicológica, a gente tem que também lembrar que o adolescente, o pré-adolescente e as crianças é uma questão também de desenvolvimento neurológico, né? Os neurônios, eles vão amadurecendo conforme a pessoa vai desenvolvendo e eles vão amadurecendo como se fosse no movimento retrógrado, né? De trás do cérebro para frente do cérebro. Ah, mas Carol, o que isso significa? Quando chega, a parte da frente do cérebro, ela é responsável pelas funções executivas, coisas que a gente faz na vida, atitudes que a gente toma, planejamento. Então, eu vou pensar no que eu vou responder, como é que eu vou reagir a uma atitude de uma forma mais madura. Por isso que conforme o tempo vai passando, a gente vai desenvolvendo atitudes que tenham mais coerência. E o adolescente, ele ainda não está maduro o suficiente para isso. Então, ele toma atitudes completamente impulsivas, impensadas, totalmente sem coerência, sem noção, né? Que a gente fala, adolescente é totalmente sem noção. Mas não é só uma questão psicológica, né, de um amadurecimento só emocional. Também tem uma questão neurológica. E vamos falar a verdade, a inteligência emocional, ela é muito bonita de dizer que ela é trabalhada, mas ela não é trabalhada 100% nas escolas. E a maioria dos pais não tem inteligência emocional. Eu acho que a inteligência emocional não é trabalhada nunca. Certo? Em nenhuma fase da vida. Em nenhuma fase da vida. Aliás, quando eu dou matéria de administração de pessoal, e eu falo que uma das habilidades é a inteligência emocional. E, na minha opinião, é a única habilidade que eu não consigo trabalhar para desenvolver. Eu acho que a inteligência emocional, ou você tem, então, ou você é mais racional, você consegue lidar com aquilo já de forma natural, com mais tranquilidade, ou você é emocional, e eu acho muito difícil a gente mudar esse perfil. O perfil, assim, normalmente, que nem, por exemplo, hoje a gente não fala mais com uma pessoa, a pessoa é introvertida ou a pessoa é extrovertida. Hoje a gente fala, a pessoa é predominantemente introvertida. Porque pode ser que ela seja muito introvertida com pessoas estranhas, mas com pessoas que ela já tem, né, costume, ela seja super extrovertida, proativa, fale. Então, hoje a gente fala de predominância na personalidade, no perfil da pessoa. Mas a gente consegue, de algumas formas, ir trabalhando para que se desenvolva essa inteligência emocional, que nem as outras. Por exemplo, a gente trabalha inteligência musical, né? Então, por que é tão importante aula de música nas escolas? Sim. Você trabalha coordenação, você trabalha a parte auditiva, você trabalha a parte sensorial. Só que, se você trabalha várias inteligências, por que não trabalhar a inteligência emocional? Que é a base. Então, assim, você trabalha toda a parte intelectual e você não trabalha a parte emocional. Só que uma não se sustenta sem a outra. Então, você pode ser um gênio e você não conseguir colocar isso em prática, porque o seu psicológico, o seu emocional atrapalha tanto que você trava, você não desenvolve isso, né? Por isso que hoje tem se falado tanto, saúde mental é tão importante, gente, saúde mental é tão importante, vamos trabalhar a inteligência emocional. Por conta disso. Porque você, às vezes, pega pessoas que têm um tremendo potencial para presidirem empresas, corporações, startups, e a pessoa, ela não vai. Ela não se comunica bem, não trabalha bem em equipe, ela não consegue se comunicar de forma objetiva e clara. O que isso tem a ver com o emocional? Tudo. A pessoa travou, a pessoa não sabe ser assertiva, é emocional. A assertividade, você dizer o que você sente de forma objetiva, clara, não significa que você tenha que ser grossa, mas é emocional. Saber se colocar, não é se impor, saber se colocar. Então, às vezes, eu não faço isso porque eu tenho medo que as pessoas me rejeitem. Não gostem de mim, né? Que as pessoas não gostem de mim.
Eu escuto muito isso, muito. Eu falo, olha, é o seguinte, ninguém precisa gostar de você, principalmente no ambiente de trabalho. As pessoas precisam te respeitar. Gostar, você vai querer que goste uma pessoa do seu ciclo que você cativa, né? O brasileiro, você sabe, né? O brasileiro tem um perfil muito estranho do ponto de vista do trabalho. A gente lida com o trabalho como se fosse a nossa família, a nossa casa. Trabalho, é uma relação comercial. Não, é negócio, é business. As pessoas, elas não conseguem entender isso. E aí eu escuto muito isso. A pessoa, eu não falo isso porque eu tenho medo que a pessoa não goste de mim. Eu falo, gente, mas não é uma questão de gostar ou não gostar. Se você executar bem o seu trabalho, tá feito. Se você soubesse comunicar em equipe de uma forma objetiva e clara, o trabalho flui. Mas aí a gente entra naquele ponto das redes sociais que você tinha falado. Será que isso influencia? Eu acho que assim, a internet foi o grande boom da humanidade, né? Para superar esse boom vai ter que vir algo muito superior e muito grande. Então, realmente, ela abriu fronteiras bizarras, que acho que, por exemplo, gente, minha avó, ela tirou o apêndice anestesiada com algodão e éter. Não se imaginava ter as tecnologias que tem hoje, tomografia, ressonância funcional, tudo isso. Então, a tecnologia, ela trouxe coisas extremamente impensáveis. Mas, como toda nova tecnologia, se vê também as consequências negativas dela. Então, por exemplo, hoje a gente vive, eu acho que assim, acho que a gente pode falar a nível de pandemia. A gente vive uma pandemia de pessoas que utilizam redes sociais para chamarem a atenção, para suprir um sentimento de vazio, uma carência que, na verdade, é uma coisa virtual. Aquilo não vai te agregar alguma coisa, ela não vai tapar esse buraco. Então, são pessoas postando vidas que não têm, postando conquistas que não existem, postando como X, Y tem que se portar, o que tem que fazer, esse é o padrão que tem que ser seguido. Tudo bem. Se já afeta a mente de um jovem adulto, uma pessoa da terceira idade, imagina de uma criança, de um adolescente que está vendo um conteúdo que nem sabe o que está vendo, né? Não tem discernimento suficiente para ver isso, e assim, é chuva de comparação. Ai, tia, olha aqui, olha essa fulana, porque meu nariz tem que ser igual, porque eu quero operar o nariz. Como se a operação do nariz para ficar extremamente fino fosse resolver o problema da vida, né? Longe de falar de cirurgias plásticas, gente, sou totalmente a favor, desde que seja para você. Mas a maioria, né, das coisas que a gente vê é para os outros. É a lipo para dizer que a fulana tá com a barriga chapada e aí a fulana tá fazendo propaganda de remédio para emagrecer, só que ela fez uma lipo-LED de 70 mil. E ela tá vendendo isso para adolescente de 16, 17 anos. Ou menos, né? Menos, sabe, gente? E assim, corpos que nem se formaram ainda. Então, o que esses adolescentes estão consumindo? Porque eles não têm esse discernimento ainda. Como é que isso está influenciando na vida deles? E o mais importante, como é que os pais estão lidando com isso? Porque a maioria dos pais, assim, há muitos que eu vejo, eles não têm nem noção do que os filhos consomem. E isso vai de pornografia a compras, a várias coisas. Que, assim, querendo ou não, é como se fosse uma inundação de coisas que o adolescente está absorvendo e ele não sabe, ele não tem discernimento para entender que aquele blogueiro, aquela blogueira pagou 70 mil para ficar sedada numa mesa e fazer uma lipo para ficar totalmente sarado, ao invés de estar na academia tentando o biotipo próprio dele. Ele não sabe disso, ele não tem esse discernimento. Então, infelizmente, eu acho que as redes sociais estão um pouquinho complicadas. Você acha que a gente percebe muito, né? Esses influenciadores, hoje em dia, quem que não tem mais um ídolo, tem os influenciadores, né, digitais. Essas pessoas que ganham aí uma fortuna nas redes sociais, não agregam nada,
certo? E muitas vezes prejudicam um adolescente porque acha que realmente viver é aquilo, né? Então, hoje em dia a gente não tem mais, ninguém mais quer nem ser jogador de futebol. Hoje em dia o pessoal quer participar do Big Brother, TikTok, se tornar um grande influenciador pelo TikTok, pelo Reels, pelo não sei o quê, enfim. Eu não tenho nada contra, quero deixar bem claro que eu uso rede social para a promoção da minha profissão, para a minha vida profissional, mas tudo dentro de um limite, né? Tudo não apelando. E aí, você sabe que eu fui, inclusive, criticadora dos dias pelos meus alunos adolescentes, porque eu falei mal da Anitta. Não é que eu falei mal da Anitta. O que eu disse? Eu disse que eu acho, na minha opinião, e eu quero deixar bem claro aqui que eu não tenho inveja da Anitta, não me interessa o corpo da Anitta, o dinheiro que a Anitta tem, isso é um problema dela. Mas eu acho que como figura feminina, que já conquistou uma fortuna como ela conquistou, ela não precisa expor o corpo como ela expõe. Porque vulgariza o que milhares de mulheres vêm tentando há muito tempo, o quê? Uma posição não pelo corpo, mas pela inteligência, né? Pela capacidade intelectual. Então, eu acho que quando a gente tem uma representante do sexo feminino se colocando com uma exposição de corpo tanto quanto ela, que agora virou professora universitária, ela está dando curso de empreendedorismo, certo? Então, as coisas ficam muito complicadas. Por quê? Porque o adolescente, o que o adolescente vai achar? Que ele vai pegar fama fazendo o quê? Expondo o corpo. Infelizmente, a gente... Não sei se infelizmente, eu acho que faz parte do processo. Antigamente... Não sei, vou falar da idade dos meus pais. Meus pais são baby boomers, né? Eles têm 60, 61 anos. Meus pais eram o seguinte: você vai estudar, você vai fazer uma faculdade, tá? E são faculdades, assim, tradicionais, engenharia, direito, medicina, ou vai ser professora? Professora, né? Porque um homem querer ser professor naquela época não era visto com bons olhos. Minha mãe é psicóloga. Minha mãe, quando falou que queria fazer psicologia, ninguém falou nada, mas era tipo, nossa, vai fazer psicologia, sabe? Nossa, não tem outra coisa, não quer fazer medicina. Então, assim, mas era, você fazia faculdade, você saía e você tinha emprego na porta. Ah, nem todo mundo conseguia? Ok. Só que hoje a gente tem mais ou menos 7,8 bilhões de pessoas no planeta que estão concentradas em algumas regiões, e vamos falar especificamente do nosso país, excluindo, assim, política, qualquer coisa. Não tem emprego para todo mundo. Não tem. Então eles viram para mim e falam assim: tia, para que eu vou fazer faculdade? Eu vou sair da faculdade, talvez eu nem trabalhe na minha área. E às vezes eu não consigo argumentar, porque às vezes é verdade. Mas assim, o que a gente precisa deixar bem claro nessa questão específica do emprego, as pessoas precisam se qualificar. Porque o que acontece? Também sai um monte de adolescente, ou né, pré-adulto aí, da faculdade, sendo analfabeto funcional. Ele lê e não sabe o que ele lê. Ele não vai arrumar um emprego. Então, assim, o que acontece hoje em dia? Existe vaga e as pessoas não conseguem preencher a vaga. Por quê? Porque não tem qualificação. Então, não adianta. Algumas coisas precisam ser feitas. Então, o adolescente, por quê? Porque o que eu vejo também é o adolescente, ele quer sair da faculdade e ele quer, no dia seguinte, ganhar uma fortuna de dinheiro. Não vai ganhar, porque ninguém ganhou. A sua mãe não ganhou, seu pai não ganhou, eu não ganhei. Ninguém ganhou. Não é assim que funciona, não é num estalo de dedos, né? Um escritório de advocacia, o período de maturação, por exemplo, quer dizer, para começar a dar lucro, é de 10 a 15 anos. Então, a pessoa que acha que vai sair da faculdade de Direito e vai ficar um advogado milionário, ela está muito enganada. Ou ela tem um pai que já tem um escritório, um tio, avô, enfim, e aí o caminho está mais aberto, mas se ela tiver que começar um escritório, ela vai ter que entender que o período é esse. Então, não é simples assim. O que eu percebo no jovem hoje, porque eu lido com ele também,
é que o jovem quer tudo para ontem. Eles não querem esperar nada. E não adianta. Para ontem não vai resolver. Mas eles vivem, é assim, o que eu observo é que eles vivem, e assim eles, né, porque eu sou geração, sei lá, acho que Y, X, gente, eu não sei, tá? Sou cringe. Mas sou abaixo dos baby boomers. E assim, por exemplo, quando eu nasci especificamente, não tinha internet na minha casa. Mas quando eu tinha uns 4 anos, meu avô já tinha internet, se mexia, era Alta Vista, não sei o quê. Eu não procurava no livro, eu procurava na internet o que eu tinha que fazer. E tudo ficou muito rápido. Então, assim, você quer, você tem. Você quer, você liga. Você quer, você faz. Você pede, é entregue. Então, assim, tudo começou a ser muito rápido. Só que não acompanha o ritmo de algumas coisas e da maturação da vida. Então, eles falam, não, mas é só fazer isso. Não, não é só fazer isso. Então, assim, tia, por que tem que ficar 18 anos? Porque não adianta você falar pra mim que você vai ficar 18 anos numa escola e que você vai aprender a mesma coisa que você aprendeu 18 anos na escola em um ano. Ah, mas tem um curso intensivo. Acabou, não vai. Não vai. Então, assim, tudo tem estado tão rápido, tão rápido, tão rápido, que pra eles não faz sentido ficar numa sala sentada 5 horas olhando a professora escrever na lousinha. Pra eles, perdeu o sentido. Então, por exemplo, hoje a gente tem método PBL. Você vai, você faz a sua parte, você faz a tutoria, e você vai lá e você aprende sozinho. Não quer? Sai fora. Vai procurar outra faculdade, né? Daqui um tempo vai ser obrigatório por lei métodos mistos, inclusive na escola. E eu acho que não adianta também ficar batendo de frente com algumas coisas. Então, por exemplo, tudo bem, a internet, ela trouxe uma impulsividade de eu quero, eu tenho, tem que ser agora, vou bater o pé. Mas entrar num consenso de assim, tudo bem. Por exemplo, várias falas que eu já tive lá no consultório. Ah, tia, mas eu tô com dificuldade na matéria, não sei o que, tá bom, senta. Qual que é a matéria que você tá com dificuldade? Ah, física. Física ganha, tá? Física é complicado, física ganha, gente. Ah, tal coisa. Mas qual é a definição? Ah, eu não sei. Seu celular tem internet? Tem. Tem Google? Tem. Entra. Pesquisa. Tem internet pra quê? Não é pra ficar no TikTok? Eu também gosto de TikTok, sei várias dancinhas, gente. Não me importa, curto. Até posto às vezes no perfil profissional. O ponto não é esse, o ponto é o que você está consumindo e pro que você está usando. Eles passam o tempo todo só consumindo coisas que não agregam. Pô, vai lá. Então, por exemplo, tá tendo dificuldade numa tal matéria. Pô, não gosto do meu professor de escola, meu professor ou professora da escola, eles são ruins, a didática é ruim. Vai procurar uma aula online no YouTube, cara. Tem vários com professores perfeitos, excelentes. Tá com dificuldade? Não tá conseguindo acompanhar? Vai procurar a porcaria da aula online. Mas eles não querem. Eles querem que você chegue e fale assim, toma pra você. Mastigado, é só engolir. Cuspidinho. Nossa, gente, mas não dá. Por quê? É aquelas... Aí meu pai falava isso e eu falava assim, ai pai, você é muito chato, é sempre esse blá blá blá. Só que o blá 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 é real. Esse é o pior, eu falo pra ele, gente, ser adulto é às vezes você ter que falar que seus pais estão corretos. E dói na gente, eu sei que dói, gente, dói. Mas assim, se a pessoa me dá o peixe, ela sempre me dá o peixe, eu me alimento. A hora que, vamos supor, gente, sei lá, pessoas morrem, né? Pessoas somem, a gente briga com pessoas, acontece essas coisas. A pessoa não tá mais ali pra me dar o peixe. Eu não sei pescar. Ou eu vou ter que me virar, e aí, desculpa, eu vou ralar, eu vou quebrar muito a cara, porque eu vou ter que começar do zero. Ou então, eu vou ser um pouquinho mais esperta e vou perceber como é que tá. A pessoa me dá o peixe, mas tá, como é que você pega? Não, por quê? Não, porque eu preciso fazer sozinho. E aí também tem um pouco de pais que têm dificuldade. Então, por exemplo, eu vejo pais que passaram muita dificuldade na vida e querem dar a vida de bandeja para os filhos e esquecem que não é assim que se constrói a autonomia da criança. E aí você cria adultos que não são funcionais. Eles não sabem fazer nada sozinhos. E aí, tipo, só que eles são adultos, e você tem que jogar eles no mercado de trabalho, e eles falam, meu Deus, eu não sei fazer isso. Eu falo, gente, procura no YouTube.
Eu acho que esse desespero é um desespero que eu tenho percebido com os meus alunos, assim, é um despreparo muito grande, né? Aquela condição ainda de estar no conforto do lar e não tendo muita perspectiva, né? Eles às vezes eu percebo que o jovem tem uma dificuldade. Eu estava até comentando, até com o Marcelo. Eu cheguei em 2 salas e falei: se vocês estão assim agora com 20 anos, quando vocês chegarem no 40? A gente não vai chegar nos 40. Como assim? Então, em 2 salas de aula eu escutei a mesma história. Eu não tenho horário para todo mundo. Não, professora, a gente não vai chegar aos 40. Eu falei: mas como que vocês não vão chegar aos 40? Vocês estão loucos? Não, a gente vai morrer antes. Então, assim, a perspectiva do jovem é que tudo Mas bem. Mas, geral, isso é só para eles, porque eu não quero morrer nesse período. Então, mas eu acho que quem tem hoje 18, 19, 20 anos tem um pensamento de que eles não vão conseguir sobreviver muito tempo. Ou porque vai ter um colapso na Terra, ou porque vai faltar comida. Eu falo, gente, isso não vai acontecer. Vocês esqueçam isso, porque vai ter água, vai ter comida. Isso são projeções apocalípticas que o tempo inteiro a gente ouviu. Então, isso não vai acontecer. Mas eles têm uma certa... E se acontecer, não é para a geração deles. Então, é para outras muito futuras, então, né? Mas o que eu percebo é que eles têm um desânimo. Parece que é natural deles, sabe? Uma desmotivação. É assim, eles não veem um futuro um pouco mais de médio e longo prazo. Não, zero. Então, é uma dificuldade, na verdade, do adolescente pensar a longo prazo, porque isso também vem da questão do planejamento, né? Então, planejar, fazer estruturas de saber o que você vai fazer a longo prazo. Por isso você fala assim, mas eu vou lembrar que vou ter prova. Não, você não vai lembrar, você nem gosta disso, e óbvio que você não vai lembrar. Então, assim, sabe esse negócio de você tem que estudar porque é pro seu bem. Cara, eles não estão nem aí, eles não entendem. É chegar e falar assim, você tem que estudar porque é por lei, você tem que estudar. Eu negocio com eles o seguinte, você gosta da escola? Não. Tá bom, você que escolhe. Ou você passa e faz uma vez, ou você bomba e faz de novo. E aí, quer fazer de novo? 2, 3 vezes? Ah não, tia, credo. Então passa. Quando chegar aos 18, não vou conseguir passar no vestibular. Paciência, corre atrás do seu prejuízo. Mas, já aviso, cursinho é a mesma coisa. Você vai ver os 3 anos do ensino médio em 1 ano só. Fica à vontade, quer fazer de novo? Eu tô fora, eu não vou voltar pra escola. Quem vai fazer é você. E aí eles ficam tipo, pelo amor de Deus. Aí vai naquele negócio, pelo amor de Deus, não quero mais. E aí eles vão. Mas assim, eu vejo, que aí isso vem do adulto. De querer fazer o adolescente, a criança entender o longo prazo, porque você... Gente, eles não estão nem aí. Eles nem entendem, assim, psicologicamente falando, eles estão pensando, tipo, sei lá, amanhã vai acabar a água, todo mundo vai morrer. Então, é isso que eu percebo. Que eles não... Assim, é lógico, a gente sabe que, né, porque... o córtex frontal realmente só fecha aos 23 anos, então a questão até da percepção do que é certo ou errado fica prejudicada com isso. Eu entendo tudo isso. O que eu não consigo entender é essa passividade de simplesmente tá tudo bem sempre, né? Então, não tirou nota, tá bom, certo? Não passou, tá bom, não aprendeu, tá bom. Mas, gente, vai chegar uma hora que a vida vai cobrar. E aí o que eu falo é sempre isso. Assim, a vida não vai te dar outra oportunidade às vezes. Então, mas o adolescente acha que não, que ele vai dar um jeito. Então vai chegar uma hora que não vai dar um jeito. Então, mas eu acho que eles não entendem isso. E assim, meu pai, ele costuma falar muito. Porque a geração de vocês. Eu falo, pai, pelo amor de Deus, analisa. Todas as gerações são extremamente problemáticas. Eles, por exemplo, vieram de gerações em que todo mundo era extremamente omisso, todo mundo era extremamente recluso e fechado e não podia fazer nada. Aí eles começaram a ter um pouco mais de liberdade. Aí você pega a geração deles para baixo, assim, entre a minha geração...
São aquelas pessoas que não podiam fazer nada quando eram jovens, e aí, quando estão adultos, podem fazer, e aí elas não querem privar seus filhos disso, e tipo, ai, tudo bem, tudo pode, só que não, gente, não é tudo pode. Alguns valores têm que ser ensinados, porque alguns valores, eles não vão entender a curto prazo, eles só vão entender a longo prazo, que nem foi o que eu falei, tem coisas que eu só entendo hoje aos 30 anos, que antes eu virava e falava, ai pai, você é muito chato, você sempre fala isso, e hoje eu falo, gente, pelo amor de Deus, ainda bem que ele fez, mas eles não entendem isso, e assim, a verdade vou falar pelo núcleo, assim, de adolescentes e crianças que eu atendi, convivo, etc., eu não vejo eles tendo muitas consequências. Então, assim, tem pais que chegam lá e falam assim, já ficou de castigo? Não, meu filho nunca ficou de castigo. Eu falo, tá, né? O que é castigo pra eles? Pra eles, ficar de castigo era apanhar de cinta, umas coisas bizarras. Aí eu falo, não, gente, não é isso, pelo amor de Deus, eu sou super contra bater. Mas, assim, são trocas, né? São ganhos. Então, por exemplo, você tem uma responsabilidade a ser cumprida. Você não cumpre no seu trabalho, você é mandado embora. Mas você tem coisa para bancar. A responsabilidade da criança e adolescente é ir na escola e desempenhar o que ela precisa. Tá? Também não tô dizendo para ser aquelas cobranças excessivas, abusivas. Mas assim, por exemplo, tem que ter responsabilidade em casa. Sei lá, gente, lava uma louça, coloca a roupa no cesto, põe para lavar. Nem não. Que você tem que falar 1000 vezes, até entrar na cabeça, ver se entra na cabeça do ser humano. E às vezes não entra. E não entra, mas você continua falando, para ver se um dia acorda pra vida, né? Mas assim, eu pego alguns mães, alguns pais que falam assim, não, mas faz, por exemplo, já peguei algumas falas assim, não, mas vai lavar louça, vai fazer muita bagunça. Gente, eu sei que é a mesma coisa você chegar para uma mãe em fase de introdução alimentar e falar assim, deixa a criança comer sozinho. É muito mais fácil você pegar, dar comida na boca da criança, porque você tá atrasada, você tem 30 milhões de coisas para fazer. Não, e a criança vai se sujar menos, é menos roupa para lavar, é mais rápido tudo. 30 milhões de coisas. Sim. Mas a questão do custo-benefício. Sim. O que isso vai trazer pro seu filho? Então, assim, tudo bem, você tem empregado em casa, você consegue, você dá conta das tarefas, tá, tudo bem, mas o que você está ensinando pro seu filho? Você está ensinando pros seus filhos que, tipo, eles não têm que fazer, que você faz por eles. E aí, que responsabilidade que eles têm? Zero. E aí, todos os tipos de responsabilidades. Se tem alguém que faz por eles, então eles não têm que se preocupar se eles vão machucar o amiguinho com o que eles vão falar, eles não têm que se preocupar se eles têm que arrumar as coisas dele, eles não vão se preocupar se eles têm que ir bem na escola ou passar, porque, os pais dão jeito. E a educação tá tão, né, sei lá, empresarial hoje, que a escola também não tá muito aí. Exatamente. Então acaba, né? Você acha, Carol, que a pandemia, né, esses 2 anos Bom, eu tenho uma percepção como professora. Esses 2 anos online fizeram com que os alunos tivessem um declínio maior ainda de desempenho? Total. Mas assim, total. Para mim foram 2 anos perdidos. Eu acho que sim. E me desculpe quem tiver escola, ou trabalhar em escola e estiver ouvindo, mas eu sou psicóloga, gente, e assim, eu atendo os alunos de vocês. E assim, grupinho de cola no WhatsApp. Provas online. Mas vamos confiar no caráter. Gente, adolescente. Não é só adolescente. Não. Adulto também, de todos os cursos, sem exceção. Grupinho de cola no WhatsApp, pelo amor de Deus. Entendeu? As técnicas de cola, assim, tava aberta a câmera, mas tava com a cola aqui assim, ó. Gente, eu corrijo prova há 13 anos, só universitária. Eu sabia quem estava colando, quem não estava colando, quem copiou, quem olhava. Eu te fiz prova oral. A pessoa perguntava, qual é das perguntas, professora? Cara, porque estava lendo. Então, assim, me desculpem, eu sou muito radical, até porque eu sempre fui muito exigente
Se tiver algum aluno meu aqui que vai ouvir, sabe, ou ex-aluno, falar aquela professora é o capeta. Por quê? Porque eu não finjo que ensino e não gosto que ninguém finja que aprenda. Mas eu fiquei 2 anos da minha vida impossibilitada de puxar a rédea, porque eu não tinha o que fazer. E assim, por exemplo, aconteceram umas situações bizarras lá, um consultório que eu falei, meu Deus do céu. E aí a gente fala que, assim, também, eu sempre falo isso, gente, o equilíbrio é tudo. E eu acho que, óbvio, estávamos no estado de emergência, no meio de uma pandemia, tava todo mundo surtado, todo mundo tentando se adaptar, ninguém sabia o que ia fazer. Inclusive as escolas, inclusive os pais, os alunos, tudo. Mas assim, eu cheguei a receber paciente que chegava lá e tinha que em 2 dias entregar 100 exercícios de português. Só de português, tá? Gente, o surto da professora. 100 exercícios de português para uma adolescente de 13 anos. Vamos respirar? Calma, em 2 dias? Como se assim... Coisas que já escutei também. Professor, caramba, senhor pode estender um pouco o limite da entrega, não sei o quê. Tem gente que às vezes trabalha, gente. Tem gente que faz outras atividades. Às vezes a criança também, sei lá, estuda, faz inglês, é integral, lá. Ah, mas o que vocês fazem da meia-noite às 5? Beleza, galera, continua. Tá? Vai no meu Instagram, marca uma consulta comigo, geral com demência precoce e síndrome de Burnout. Vai ser ótimo, gente. Porque, assim, isso também é dessa geração. Então, assim, é trabalhar, ter dinheiro. Tipo, calma. Você vive? Você vive? Sim, Ou você só existe? Existe uma diferença muito grande. Eu falo, quando a gente fala de diferença de geração, o ponto nefrálgico dessa diferença é que uns trabalham demais, né? Que é a geração aí dos 50, 40, 60. Essa geração vive para trabalhar. A geração dos 30 para baixo, né, trabalha para viver. É uma outra conotação da vida. E que eu não acho que um está errado ou que outro. As pessoas precisam se respeitar. Né? Quando você entende que você é um indivíduo, você tem um perfil, mas que a pessoa que está do seu lado tem um outro perfil e pode não ter o mesmo ritmo que você, e eu falo nisso porque depois que eu fui mãe que eu aprendi isso. Enquanto eu não fui mãe, eu achava que todo mundo tinha o mesmo ritmo que eu. Então, quer dizer, eu trabalho 14 horas por dia, acho que é normal, certo? Ninguém acha, sou eu, mas tudo bem. Eu sou assim, sempre fui, desde que eu me conheço por gente, eu sempre fui muito ativa. Fazia 200 coisas ao mesmo tempo. Quando meu filho nasceu, que começou... Eu não tinha condições mais de impor para ele o que eu era, porque ele é uma pessoa, um indivíduo, e eu sou outra. Então, isso, e ele foi me ensinando. Ele foi dizendo, mas eu não sou como você. Mas, mãe, e aí eu tive que ir percebendo por quê. Lógico, eu sou uma pessoa inteligente e percebi que eu estava causando um dano para ele ao invés de causar um incentivo. Até porque a comparação dele comigo era uma coisa muito ruim. Então, eu falei, não, tudo bem, você tem sua individualidade, tá no seu tempo e eu tô no meu. Às vezes ele fala pra mim, você não desliga nunca? Porque ele acha que eu tô sempre ligada no 220. Às vezes não. Mas eu falo pra ele, escuta, eu vou te pôr na tomada. Então, veja, são duas, né? É bem no choque de geração mesmo, porque ele é um adolescente e que acha que a vida é levada assim, né? A gente vai fazendo e vai vendo no que dá. Eu não consigo viver assim. É uma geração que olha para algumas coisas e fala assim, nossa, mas você tá trabalhando 14 horas por dia pra quê? É o que ele me pergunta. Pra se matar? Aí você fala assim, não, porque, né, a gente quer manter um padrão de vida, as coisas estão cada vez mais... Porque eu também sou assim, né? Eu sempre falo, vou trabalhar menos, né? Tudo bem, né? Porque, né, gente, né? Psicóloga também que faz terapia, né? Somos indivíduos cheios de problema. Mas eles olham e falam assim, pra quê? Ah, mas eu não preciso disso. Aí você fica assim, pô, mas eu preciso.
né? Então, no caso, eu quero, então eu vou atrás. Eles falam, não, tia, mas pra quê? Eu fico... Às vezes eu não sei responder, às vezes é tipo, sei lá, gente, pra que é, porque são coisas enraizadas. E assim, eu acho que são gerações muito diferentes. Sim. Muito diferentes. Eles vieram já prontos com a tecnologia. E nós não tínhamos. Quando eu falo para os meus alunos, então, eu, por exemplo, sou uma professora que nunca dou trabalho em casa, porque eu não vou ler copia e cola. Certo? Porque ninguém mais pesquisa. Faz todo mundo copia e cola. Então, eu não vou me estressar e não vou fazer ninguém fazer copia e cola, porque não vai resolver, porque eles nem leem. Eles copiam e colam, não sabem nem o que eles copiaram e colaram. Então, eu dou exercício em sala, porque assim eles têm que pesquisar. E aí, às vezes eu fico pensando, eu falei outro dia, vocês sabem como é que a gente fazia a pesquisa? Eu não estou dizendo que a minha geração é melhor. É muito legal ter o copia e cola, desde que você leia, pelo menos, o que você está escrevendo. Não, eles não leem. Aí o que acontece? A gente tinha que ir na biblioteca, ler o livro, fazer um resumo, para poder passar limpo, para entregar o trabalho. Hoje, outro dia teve um grupo de alunos que estava fazendo para um outro professor, mas era na minha área. Professora, vê se está bom. Eu falei, vocês leram esse trabalho? Por quê? Eu falei, porque está em português de Portugal. Ora, pois, assim como. Eu falei, gente, vocês... Ai, professor, e agora? Eu falei, agora? Eu falei, gente, vocês não leram o que vocês copiaram. Então, olha o nível. Não, as coisas estão diferentes. Mas, assim, com relação à pressão, eu acho que, assim, não é de agora, tá? Toda geração acima pressiona a geração que está abaixo com relação a cumprimento de alguns padrões, valores, ética, ideais, etc., que para eles fazem sentido, mas que para a geração abaixo já não faz mais. Por exemplo, a geração da minha mãe foi uma geração que as mulheres começaram a sair para trabalhar, serem independentes, lá. Na geração da minha avó já era uma coisa muito rara. Minha avó fala, nossa, tipo, sei lá, da turma dela de 12, quase 20 pessoas entre homens e mulheres, 2 trabalhavam fora de casa, uma era médica, acho que as 2 eram médicas, a outra era advogada, sei lá. Mas assim, 2, sabe? De uma geração de que elas achavam que elas tinham que ficar em casa. Ah, mas elas tentaram impor, elas tentaram passar para os filhos aquilo que elas achavam correto. E é isso que tem mais de... É o abismo mais bizarro entre, talvez, eu vou colocar da minha geração para baixo, para, por exemplo, a geração da minha mãe e do meu pai. Nem posso reclamar dele, cara, eu não posso reclamar deles, porque eles tentam sempre estar ali entendendo e compreendendo as coisas, mas assim, a gente está falando de uma geração onde eles cresceram. Vou dar um exemplo simples, eles cresceram com a homossexualidade sendo uma doença psiquiátrica, em alguns lugares, alguns países sendo crime, onde ainda é. Para uma geração que eles sentam e falam, tia, Sobi, algum problema? Eu falo, não sei, é para você? Não, então ok, segue. Entendeu? Só que assim, as gerações acima olham aquilo e tem aquele choque e falam assim, meu Deus do céu, as coisas estão saindo do controle. Rápido. É rápido, foi sabe? Muito rápido. Foi Exato. Muito rápido, né? Foi muito rápido como a gente saiu de um perfil muito tradicional para um perfil muito liberal. E assim, a minha geração já não é tão preconceituosa, mas ainda é. Agora, dali para frente, o que eu vejo hoje é que, por exemplo, o meu filho não tem nenhum tipo de preconceito. Para ele tá... E daí, mãe? E qual é o problema? E não sei o quê. Quer dizer, não há um preconceito, ele acha normal, porque é normal dentro daquele ambiente dele. Isso para ele, e daí? Qual é o problema? Então, isso não é uma barreira, que eu acho que é legal, essa visão dessa nova geração, né? Mas mesmo nisso, por exemplo, eles também lidam com a nudez de uma forma muito diferente que a gente lidava. Muito. Né? Então, por exemplo... tudo pode, então manda nude. Aí numa dessa, esse nude que era privado se torna público e o adolescente acaba se matando por causa disso. Não tem aquele discernimento de entender, né? Eu acho que é interessante porque tem que se conversar.
Gente, a gente tá numa época que, assim, tem que ser conversado, tem que conversar sobre tudo. Ah, mas eu tenho vergonha. Ai, põe no psicólogo, o psicólogo faz essa parte. Pronto, gente, tudo bem. Mas, gente, ter vergonha de falar com o filho, ninguém tem que ter vergonha. Eu acho que o diálogo é a coisa mais importante que existe. E outra coisa, essas barreiras já deveriam ter caído há muito tempo, porque falar sobre isso é falar, inclusive, sobre a vida, a saúde psicológica do seu filho, né? Porque eu sempre falo isso. Quando você não fala, não conversa, a probabilidade dele errar com coisas mais sérias é muito maior. Então, tem que falar. Qual é o problema de se falar? Não vejo problema nenhum. Bom, eu vou ler algumas pessoas que estão aqui. O Marcelo, Maria Aparecida, Vila Nova, Cachoeirinha. Boa noite, ótimo trabalho para vocês. Fábio Luiz, uma boa noite. Aí ele fez o seguinte comentário. O mundo evoluiu muito tecnologicamente e o ser humano não acompanhou e está bugando. E o José Simão dando boa noite também. Essa história, né, de o bugar ou ter um problema maior, principalmente a gente sabe que a doença do século é a depressão, né? E ansiedade. E os transtornos bipolares, transtornos de ansiedade, enfim, e que eu acho que também são agravados por essa questão da rede social. Eu acho que é um dos fatos, mas, vou dar um exemplo. Eles surtam pra caramba lá quando chega no 3º ano e eles têm que decidir o que eles vão fazer. Só que assim, ninguém senta com eles e fala que, na verdade, você tem que escolher uma área, porque dentro daquela área tem várias outras coisas. Então, antes, se você virasse, sei lá, para os seus pais e falasse, olha, vou trabalhar com programação, tá? Front e back-end, que eu só sei, né? Porque minha melhor amiga é programadora, tá? Ela me ensinou algumas coisas. Mas se você chegasse e falasse assim, vou trabalhar com isso. O que é isso? Você vai passar fome, você não vai ser ninguém. Gente, é a profissão do futuro. Sim. Hoje, né? Caramba, eles são extremamente procurados. O pessoal dos Estados Unidos vai até a Índia pegar os maiores gênios em programação para colocar eles dentro da NASA, para colocar eles dentro do Pentágono. Então, assim, teve isso. E a geração anterior está com dificuldade de entender que não foi só a questão da tecnologia, mas os conceitos mudaram. Então, as profissões que antes eram, o must, o top 10, hoje não são mais. Hoje você pega lá a nota de corte de psicologia na USP, é a mesma de medicina. Por quê? Porque vai todo mundo enlouquecer no mundo que a gente tá. Então alguém tem que cuidar da saúde mental de todo mundo. Assim como, por exemplo, o médico nunca vai perder o patamar dele. O advogado não, você não faz nada sem um advogado, ponto. Mas eu vou procurar no Google. Não faz sem uma OAB, não faz. Não faz. E hoje você não faz nada sem um programador, porque você precisa mexer em qualquer coisa. Quero comprar num site online. Alguém fez o seu aplicativo. Sim. Não, eu acho que tem muitas profissões que vão terminar, eu falo isso, mas muitas que estão surgindo. Né? Não é só na questão da programação, é na programação, é na inteligência artificial, é numa série de fatores que a gente tem na robótica cada vez mais com robôs inteligentes, ajudando na área da medicina, ajudando na área da engenharia, né? Os drones cada vez mais aí efetivos. Então, são áreas que, aí, por exemplo, na engenharia espacial, né? Não é só foguete, ser astronauta, não, tem uma gama de profissões que podem ser englobadas por isso, e as pessoas ainda têm uma certa resistência em falar, não, mas vai fazer isso. Ué, qual é o problema? Não tem problema nenhum. Muito pelo contrário, tudo que é ligado à TI, né, é muito bem-vindo, porque cada vez mais vão precisar disso. Então, não adianta as pessoas acharem que só é legal quem é advogado, quem é engenheiro, quem é médico. Não, gente, não. As profissões mudaram muito. Posso até dizer de cátedra, lógico que na minha época, a advocacia tinha quando eu me formei, ela tinha um outro perfil. Eu tô formada há
25 anos, entendeu? Então, assim, ela tinha um perfil completamente diferente do que tem hoje. Hoje, para você ser advogado, para você... É muito... Eu vejo os advogados recém-formados, eles têm uma dificuldade, por quê? Porque o processo hoje é digital. Então, por exemplo, eu me formei, mas eu não tive TI. Só que eu preciso entender de tecnologia, porque senão eu não advogo. Eu tenho que entrar nas plataformas para ter audiência, eu tenho que ter todos os programas para poder entrar em cada site do tribunal, porque cada um é um provedor diferente. Então, eu tenho que saber fazer isso, porque senão eu não advogo. Aí a gente volta naquele ponto da desmotivação. É um crescimento exponencial de pessoas, tá? Um crescimento desenfreado. Ah, mas tem países, gente, é um crescimento desenfreado, não adianta. E a prospecção para daqui menos de 10 anos para 11 bilhões. Então, gente, a verdade não tem lugar para todo mundo. Então, eles nascem sabendo que não tem lugar para todo mundo, que eles vão, por exemplo, vão ser advogados. Quantos advogados se formam na OAB só no estado de São Paulo por ano hoje, né? O que você vai fazer para se destacar? Eles já se desmotivam, tipo, eu não vou conseguir me destacar. Então, mas já era difícil na minha época, tô falando, né? Não, isso não é impedimento. Agora, às vezes eu escuto assim, então, mas fulano de tal não tem curso superior e é milionário. Eu falei, então, quantos fulanos de tais que você conhece que não tem R$1 no bolso? Porque se eu vou colocar uma pessoa, 2, 3, gente, no mundo de milhares de pessoas. Então, não adianta você pegar um exemplo desse, porque esse exemplo é alguém fora da curva. É alguém fora da curva. Dentro da curva, você tem essa possibilidade e que não adianta. Eu sei que o que eu tenho muito receio, Carol, é de como essa geração vai prestar um serviço daqui a 5, 6 anos. Aí a gente entra também num problema de capacitação, né? Então, por exemplo, o MEC já estava de olho em várias faculdades e vários conglomerados, né, educacionais que simplesmente saem soltando profissional no mercado que não são capacitados. Não são capacitados para exercer aquela função, tá? Por quê? Porque a metodologia de ensino da faculdade não é o suficiente para formar esse profissional. Então você está dizendo que fazer uma faculdade cara vai te garantir isso? Não. Assim como fazer uma escola cara vai te garantir isso? Não. Hoje a educação está completamente empresarial. É comercial. Comercial. É um produto. O nosso ex-ministro da Educação disse que a educação é um produto e compra quem quer e paga quem pode. Então... Exato. E aí você fala isso para os jovens. Então, assim, por exemplo, já recebi criança lá para avaliar que eu falava, criança, né, dizia a professora que estava alfabetizada, né, ou pelo menos no início do processo de alfabetização, gente, no início, né, 1 ano depois, vamos considerar os 2 anos de pandemia, você entende que tem déficit, vamos fazer uma continha básica, beleza. E a criança não sabia diferenciar letras que não fosse o A. Tá passando na escola como? Só que a criança chegava em casa com a lição feita da escola. Quem tá fazendo? E aí, né, pergunta pra criança, a criança fala, copia de fulana. Tá, aí você pega uma criança de 7 anos, vai. Se eu tiver que copiar uma lição de você, eu tenho 30 anos, eu escrevo pra caramba. Quanto tempo eu demoro pra copiar uma folha de caderno sua? Pelo menos uns 2 minutinhos. E uma criança de 7 anos? 3 minutos, 4. E uma criança de 7 anos? Ninguém tá vendo? Então, assim, que parâmetros de educação a gente tá dando pra eles? E aí a gente volta naquele ponto. Se não tem parâmetros de educação, quanto mais é inteligência emocional? Não tem, não se desenvolve. É cada um por si e vambora. Então, eu pego aluno do primeiro ano, em alguns cursos que eu dou aula. Eu vou dizer uma coisa, assim, triste.
eu tenho um aluno que não sabe diferenciar verbo de substantivo. Muitos. Como é que esse aluno vai fazer um e-mail? Ele não consegue. E aí a gente tem uma dificuldade muito grande. As pessoas falam assim, mas português... Eu falo, gente, se não tiver interpretação de texto, você não faz nada. Você não faz um problema de matemática. Você não faz um problema de... A física é difícil porque tem o quê? O bendito do problema envolvendo a matéria. Então, ele não interpreta o texto, ele não consegue responder a matemática, a física, a química, a biologia. Por quê? Porque ele não consegue ler e não consegue entender o que está escrito. E nem acredito. E pior, quando eu falo para a empresa, eu digo, pelo amor de Deus, o teu discurso tem que ser um para uma classe e outro para outra. Porque se você fizer o mesmo discurso para duas classes muito diferentes, classes do ponto de vista profissional, um vai entender e o outro não vai entender nada. É a mesma coisa você pegar, tipo, falar para o pessoal da medicina uma coisa e falar para o pessoal da engenharia outra. Eles... Sim, mas vou dizer uma coisa. O português é um só. A gente pode ter dialetos, que nem o juridiquês. Eu entendo tudo isso. Né? Quem faz a aula de medicina tem aquelas palavras justamente para ninguém mais entender. Eu sei que essa dificuldade, né? Você vai elitizar algumas profissões. Só que isso não é o problema. A gente não está falando desse tipo de situação. Não, a gente está falando geral de uma situação de um português normal. Eu outro dia estava falando aqui, e vou repetir, antigamente, sabe como eu via o nível da sala? Eu pegava o horóscopo do jornal e mandava eles interpretarem. A sala, as pessoas que não conseguiam sequer entender o que estava escrito no horóscopo deles, você já sabia que tinha uma dificuldade muito grande. Sim, por exemplo, já chegou um monte de paciente lá que fala, vai, traz a prova para eu ver qual é que está sendo o problema, porque assim, de fato, se tiver um transtorno de aprendizagem, transtorno do desenvolvimento global, do neurodesenvolvimento intelectual, qualquer dessas coisas, a gente entende. Agora, várias vezes aí pegava lá, o que é tal coisa? Respondi exatamente o que era. Eu falei, tu viu que tu respondeu? Então, tava perguntando qual que era a primeira letra do alfabeto. Qual que é? A. Tá, você respondeu C. Você leu? Li. Leu mesmo? Então, assim, lê, não presta atenção no que lê, não interpreta, e aí você tem um monte de pessoa que não consegue ser assertiva nem nas pequenas coisas. Porque para eu ser assertiva, para dizer o que eu penso, o que eu necessito, o que eu preciso, de uma forma objetiva e clara, eu tenho que entender o que a pessoa está me pedindo e eu tenho que colocar em palavras que a pessoa consiga interpretar. Acabou. Se nenhum dos dois tem a interpretação em dia, aquele diálogo já acabou. Sim. Acabou. E aí você tem um monte de relação disfuncional, um monte de diálogo de disse que me disse, sabe, de coisas mal faladas, e você fala, oh meu Deus do céu, não era isso, não, calma. Exatamente. O Fábio Luiz falou, nas redes sociais você pode ser o que não é, só que depois não sabem conviver com a realidade. Isso não é só dos adolescentes, né? A gente está aqui tratando de adolescente, mas infelizmente a Carol tem muito mais propriedade para falar, mas eu vejo muito adulto entrando em depressão também, porque também acha, né, esse mundo cor-de-rosa. As pessoas precisam entender que a realidade ela é nua e crua. Viver não é fácil. E aí, às vezes, você fala uma coisa dessa e as pessoas te olham com uma cara estranha. Mas, assim, gente, nunca foi fácil sobreviver. Não é porque a gente está hoje num mundo cheio de tecnologia que o viver, o passar pelos desafios da vida vão acabar, não vão existir. Não, isso vai existir. Só que as pessoas também hoje, o que elas querem? Elas querem passar uma vida sem sofrimento. Isso não existe, a bendita da felicidade. Bom, a felicidade são momentos que você tem
que você pode depois lembrar e falar, pô, foi legal. E aí os que não foram tão bons, você lembra daqueles que foram melhores, né? Então, assim, tem dias ruins e tem dias bons. Isso sempre aconteceu. Agora, o ser humano que acha que a rede social é vida real, tá perdido. Mas muitos deles, e aí você pega, assim, redes de relacionamento virtual, que eles vivem uma vida virtual e eles não saem de casa. E assim, gente, eu não tô falando de ser introvertido, eu tenho diversos pacientes com síndrome do pânico, 1 milhão de coisas, e assim, eu prefiro que a pessoa às vezes converse com um amigo online do que, né, não fale nem com a parede. Mas o problema é o seguinte, a gente se fechou, cada um no seu celular, no seu computador, e a gente só interage ali, e a gente esqueceu que, assim, a tecnologia não vai fazer tudo. Então, sim, a gente vai ter que trabalhar. Ah, mas eu vou trabalhar online de home office. É você que vai trabalhar. Ninguém vai trabalhar para você. Sim. Então, sim, você pode usar a tecnologia. Você pode viver na tecnologia por um tempo. Mas e as relações interpessoais, como é que ficam nisso? Porque, por exemplo, Que né? relações? Mas tem que ter, porque, por exemplo, você tá numa empresa, eu vou dizer uma coisa, eu nunca suportei reunião. Agora, online, então, é assim, para mim, não tem nada pior, porque ninguém presta atenção, ninguém sabe nem do que a pessoa estava falando, porque, gente, aquela bendita daquela tela preta, eu dei aula 2 anos com a tela preta na minha frente, eu quase infartei, porque ninguém, eu de vez em quando gritava, tem alguém aí? Porque os alunos, eu não sabia se estavam vendo, se não, olha, foi assim, guerra de titãs, foi muito difícil. E vamos admitir, algumas reuniões têm que ser e-mails. Gente, vamos normalizar isso. Pare de ficar fazendo reunião empresarial, 30 calls por dia. Gente, manda um e-mail. Só manda um e-mail. Não, coloca tudo que tem que colocar lá e para de encher o saco com essas 1 milhão de calls. Carol, eu vou dizer uma coisa. Uma boa reunião, sabe como eu sempre gostava de fazer reunião? Em pé. Eu falava, vamos ficar todo mundo em pé, porque aí a pessoa cansa. Então ela fala só o necessário. Toda reunião devia ser em pé e presencial. Entendeu? Porque aí você falou essencial, acabou, vamos embora, olho no olho, porque tem uma outra coisa. Não existe nada melhor, você sente a pessoa olhando no olho. Porque o telefone, a tela do computador, a tela do iPad é fria. Você não consegue ter a mesma percepção. E outro ponto, né, que foi até o que a gente falou, qual foi também a maior dificuldade, aí agora eu vou falar do meu ponto de vista dos alunos, né? O que acontece? Nós temos diversos tipos de atenção, né? Atenção seletiva, dividida, lá. Quando você concentra numa atividade, você, beleza, tá fazendo aquela atividade. Se você vai sustentar essa atenção, como é que você vai fazer a manutenção, o problema é seu, né? Não é isso que a gente vai falar. Agora sim, você tá olhando para a tela do computador, aí você tá trabalhando, tá? Você tá ali resolvendo seu trabalho. Aí, você tá vendo a notificação de mandando um e-mail atrás do outro. Aí, o WhatsApp tá aberto. Aí, tá aberto seu WhatsApp pessoal, que sei lá, sua mãe tá reclamando de qualquer coisa, sei lá, da sua avó, sei lá, que sua avó tá doente, e você tá com o WhatsApp corporativo aberto, porque o seu chefe tá lá te enchendo o saco. E aí, ao invés de você tá fazendo o seu trabalho, na verdade, você tá fazendo 4 atividades ao mesmo tempo. O cérebro não aguenta. A atenção dividida, ela tem um limite, assim como a nossa atenção concentrada, ela tem uma limitação. E aí, o que você gasta de energia, seus neurônios gastam tanta energia que chega no final do dia, você tá com dor de cabeça, você quer vomitar, você olha pra pessoa e você fala assim, eu vou gastar meu réu primário no final dessa semana, porque eu não vou conseguir. E aí eu falo, gente, não gasta. A minha meta com eles é sempre manter o réu primário até morrer, né? Vamos manter, mas assim, chega um momento que a pessoa, ela desliga tudo e ela fica uma ameba. Porque assim, ela realmente gastou toda a energia dos neurônios que ela podia ali. Acabou, fazendo 4 atividades ao mesmo tempo. Aí manda a pessoa, mas isso é só do home office? O caramba, porque tava colocando 30 milhões de pessoas dentro de um andar para trabalhar e o cara tinha que responder 30 e-mails enquanto ele tinha que fazer uma solicitação para cliente, não sei o que, pô. Então, assim, pressão. Como que o jovem lida com pressão hoje? Tá,
As empresas também vêm achando que por ter uma tecnologia, que elas estão lidando com robôs, elas estão lidando com pessoas que têm limitação, que surtam, que têm seus problemas e que elas não aguentam mais. Então não adianta falar para o cara responder 30 e-mails ao mesmo tempo que ele está respondendo o WhatsApp corporativo lá do cliente e fazendo uma call. Gente, que isso? Isso não é um robô, isso daí não é a central de atendimento de inteligência artificial, sei lá, da Vivo, que, sei lá, faz tudo. Sim. Eu acho que existe muita... eu acho não, tenho certeza, né, que o assédio moral, né, que gera síndrome de Burnout nas empresas, isso vem crescendo absurdamente também. Mas eu também acho que a rede social dispersa muito. Muito. O que acontece? Você, às vezes, eu vejo, às vezes vou num lugar fazer uma compra, a pessoa no meio do atendimento está respondendo o WhatsApp. Gente, não tem cabimento, certo? Ou você atende, por exemplo, eu estou atendendo. Imagina se eu estou atendendo um cliente, o meu celular toca, eu falo, espera. Aí eu vou lá e volta. Gente, isso não tem cabimento. Sabe, as pessoas precisam ter um pouco de bom senso. Eu vejo assim, os alunos estão na aula, estão dando risada porque estão vendo WhatsApp. Lógico que ele não vai entender o que eu estou falando na aula. Por quê? Porque hoje, mesmo você escrevendo na lousa, que é uma técnica que eu sempre pergunto se eles querem que eu continue, eles querem, mas eles tiram foto. Então eles não escrevem mais. Então, para quê? O que acontece? Por que a gente coloca alguma coisa na lousa, né? No quadro negro, enfim, no quadro branco? Para quê? Para que o aluno tenha o primeiro contato com aquela matéria a hora que ele está passando para o caderno dele, porque ele está lendo. Quando ele tira uma foto, toda a forma de que você está lidando com o intelecto acabou. Por quê? Porque ele passa uma etapa, ele pula de novo uma etapa, e aí, mas, nossa, isso foi falado? Claro, ele não sabe nem do que você está tratando. Eu tenho uma classe que eu pedi para eles fazerem um trabalho anti-dumping. Anti-dumping é porque quando os estados fazem uma forma de subsídio e o produto fica muito mais baixo, que é um crime. Sabe o que eles iam me entregar? Lei anti-doping. Gente, eu olhei para eles e falei, mas o que isso tem a ver com a minha matéria? A professora! Eu falei, então, a professora. Eu escrevi na lousa. Eles fizeram o quê? TUF. Então, não agrega. Não agrega. Tem alguns pacientes que realmente, de estratégia compensatória, eu utilizo as fotos. Por quê? Porque são pacientes que, às vezes, por exemplo, a gente às vezes é mais visual, às vezes é mais auditiva, às vezes é audiovisual. Então, tem paciente, por exemplo, às vezes com déficit de atenção, ou paciente que tem, né, às vezes essa preferência. Eu falo, então tá, tira a foto. Mas com aquela compensação de vai chegar em casa e vai passar limpo. Aí eu falo, tá bom, gente, qual que é a diferença entre você tirar uma foto e só ler o slide e você passar a limpo? Tudo bem, pode ser digitado. Você utiliza áreas diferentes do cérebro que ajudam a fixar essa informação. Exatamente. Por isso que a alfabetização é feita de forma manual, motora, gente. Existe um motivo para isso, tá? E eu vou ser sincera, eu sou um pouquinho contra provas. Para mim, meti um trabalho super complexo, porque o aluno vai ser obrigado a destrinchar tudo daquela matéria, e eu adoro esses aplicativos que você joga e aí pega da onde eles copiaram e colaram. Sim, ele é maravilhoso. Sim. Ele já peguei ótimo, muito né? plágio, assim, de trabalho. E é muito. crime, né? É crime, eu acho tipo que eles penal. esquecem que é crime. Eu falo, sabe que isso é plágio, né? Se eu te colocar, se eu denunciar, você vai preso. Ai, professora! Então, pode refazer isso, porque eu não quero saber. Por isso, para evitar até esse tipo de problema, eu também não dou trabalho escrito. Porque eu já peguei trabalho escrito, parte do direito, escrito em alemão, em francês. Aí eu falei, ô cidadão, como é que fala isso aqui em francês? Ué, escreveu, tem que saber. Eu não sei falar francês. Eu falei, então, o que está escrito? Eu não imagino. Eu falei, então, beleza. Vai refazer tudo porque você falou em alemão, em francês, em italiano e não sabe o que está escrito.
Eu acho então, que o que são, né? acontece? A gente tem, além de tudo, uma falta de responsabilidade. Sabe? O aluno tem que entender, o jovem. Por quê? Porque ele vai achar. Se eu não faço isso na escola, ele vai achar que ele vai chegar no trabalho, ele pode fazer uma cópia. E ele não pode, porque aí a coisa. Aí tem outra dimensão. Então, é isso que eu costumo falar. A responsabilidade do professor é ensinar o aluno. Eu acho que a gente, principalmente na faculdade, a gente tem que elevar o senso crítico desse aluno. A gente tem que fazer com que ele entenda a necessidade de pesquisa. Por quê? Porque eu, na sala de aula, não consigo dar tudo que ele vai precisar para a vida dele. E muitas vezes eu dou aula invertida. O que é aula invertida? Faço debate, eles é que dão a aula. Para eu saber o que eles estão entendendo. Então, mas é uma geração onde muitos pais, não vou dizer todos, porque eu acho que a gente nunca pode generalizar absolutamente nada, mas muitos pais transferiram a criação e a educação de seus filhos para a escola. A escola tá lá, é lógico que, assim, vamos ensinar inteligência emocional junto com as coisas? Ok. Essa criação e educação, ela continua em casa. Sim, sim. Né? A questão da cultura continua em casa, a questão do vocabulário. Então, assim, você incentiva o vocabulário do seu filho, a extensão do vocabulário, você incentiva o seu filho a aprender a lidar com matemática financeira. Ai, por que isso é importante? Porque eles crescem e têm que pagar contas um dia. Eles precisam saber se os juros do cartão vai colocar o nome deles no Serasa. Eles precisam saber disso. Quando meu filho era pequenininho, ele ganhava dinheiro de Natal e tudo, eu falava, então, agora a gente vai colocar num lugar onde é que nem bolo, tem fermento e cresce, no banco. E ele foi aprendendo de forma lúdica, né, porque é lógico, uma criança de 4, 5 anos, você não vai falar então, porque tem juros, tem isso, né, mas ele foi aprendendo que no banco, se você aplicar, aquele dinheiro cresce. Ele falava, nossa, mas que coisa estranha. Eu falei, então, mas é assim que funciona. Então, engraçado que esses dias ele teve que fazer uma redação sobre educação financeira para crianças. Eu falei, então, você não aprendeu nada do que eu falei para você? Ai, mãe, na hora eu não lembrei. Eu falei, então, meu filho, tá aí. Poxa. Certo? Então, os adolescentes, eles são uma esponja. Então, a gente que tem que incentivar, né? Porque senão a escola não vai fazer isso. E assim, ninguém tá dando de hipócrita aqui. Eu sempre falo para eles e eu aviso para os pais. Não sou hipócrita. Se é extremamente conservador, não tragam seus filhos para mim, né? Ou então, se vocês estiverem disponíveis a repensar algumas coisas, porque assim, eles são adolescentes. Todo mundo já foi. Gente, que é a pior idade da vida da gente. Adolescente faz besteira. Então, assim, não é que o adolescente não vai fazer, não é que a criança não vai fazer. Vamos só tentar diminuir as consequências e tentar colocar um pouquinho de valor dentro da cabeça deles. Só que a gente não pode esquecer que a gente tá falando de uma geração diferente disso, daquilo. Tá, beleza. Ai, são uma geração difícil, são uma geração isso, são uma geração aquilo. Ok, os modelos que você está oferecendo para eles são bons? A maioria que eu vejo, não. Então, são pais cobrando coisas dos filhos que não fazem, não realizam. E você quer cobrar do seu filho como? Você não dá o modelo. Você quer que seu filho aprenda onde? Porque ele tá com o celular na mão vendo o TikTok. Então, se você não ensinar, ele vai aprender sozinho. E não é o seu modelo. Então, como tratar as pessoas, sabe? Várias coisas. Eu vejo isso também. Assim. São vários pontos, né? Que a gente fala sobre isso. Mas os pais também precisam entender que, assim, não é só você achar que está criando seu filho e que você vai dizer para ele fazer A e que você vai fazer Z. Não. Sim. Você está cobrando A? Então, por exemplo, mas eu não preciso ficar estudando o dia todo. Meu filho precisa estudar porque ele tem uma prova. Tudo bem, gente, pelo amor de Deus, não é isso. Mas, assim, não vai dizer para o seu filho que tudo bem ele colar na prova, mas que tudo bem ele passar, não tá tudo bem ele passar um amiguinho do trabalho para trás, ou pegar assim, né, falar assim, não, quem teve essa ideia fui eu. Mas ele tá colando na prova. Mas você tá dizendo para ele que tá tudo bem, ele tá no grupinho de cola
da escola? Então, assim, mas nossa, é uma coisa totalmente diferente e boba. Tá, mas você tá falando para um adolescente, para uma criança que não tem discernimento algum. Não, mas não é. O fundamento é igual. A desonestidade está inserida na atitude. O que eu falo para meus alunos é o seguinte: se eu permitir que vocês colhem, eu estou tirando o direito de quem estuda de tirar uma nota merecida e vocês tirarem uma nota maior. Então, eu estou sendo injusta com quem está fazendo a sua obrigação. Então, é por isso que eu sou rígida quando eu falo de prova. Porque eu não acho justo. Não é certo. Porque senão o cara que cola tira uma nota muito maior do que aquele que se esforçou. Mas a vida vai ensinar. Gente, mas você desestimula o que é correto. Sim. Certo? E você ensina o outro que ele sempre vai conseguir. Que ele vai conseguir pelo lado torto da vida. Então, não é assim. Né? As coisas não podem ser feitas desse jeito. Bom, Carol, a gente já está chegando, que a gente já passou do nosso horário aqui. Opa. Eu queria que você desse um conselho aí para os jovens, adolescentes, para os pais, né? De como essa geração pode ser mais estimulada, pode ser mais incentivada. O que a gente pode fazer para que o jovem consiga trilhar um caminho aí mais tranquilo na vida? Para os pais, eu gostaria de dizer para tomarem muito cuidado com os modelos que vocês oferecem para eles. Os modelos, eles são a cópia. Gente, é a mesma coisa, você aprende a escrever copiando o que você está lendo. Eles vão aprender a como se comportar vendo o que vocês estão fazendo. Exemplo, pessoas têm relacionamentos abusivos, tá? Quantos modelos de relacionamento saudável elas tiveram na vida? Então, tomem cuidado com isso. E para os jovens, deixa eu falar, não se assustem. A vida adulta tem as partes chatas, assim como a adolescência, né, e a infância tem as partes chatas também, mas tem as partes muito legais. Se vocês quiserem fazer, às vezes, uma profissão que as pessoas te desestimulam, faça, corra atrás. Mas vai ser muito difícil competir. Faça o que você ama, de coração, vai atrás, tá, gente? Tudo que a gente faz com muito amor, muita consciência, muito esforço, a gente consegue, tá? E se divirtam, parem de ligar para o que os outros pensam, se fulana tá magra, se fulana não tá. Se amem. Se vocês não se amarem, não tem como as pessoas amarem vocês, tá? E, gente, façam terapia, é legal, ajuda pra caramba. Bom, Carol, e aí você deixa seu contato? Gente, deixa eu pegar. Deixa eu pegar o contato do Instagram. Gente, meu Deus, eu sou ruim. Deus, tá bom. É Psi Carolina M Vaiego com Y, tá? Vocês podem me achar também no Instagram da Raquel. Atendo em Santos, atendo online. É isso, gente. Então tá bom, Carol, agradeço muito você ter participado. A gente está aqui sempre, né, prestando esse serviço. Quem quiser achar a Carol, entrando em contato comigo, eu estou sempre em contato com ela, então é fácil, tá bom? E essa nossa entrevista de hoje, da nossa conversa, vai ficar no podcast e nas redes sociais, então. Então, quem não pôde ver, depois consegue ver. Bom, agradeço, espero que a gente tenha conseguido proporcionar aí para as famílias um pouco de alento, que tem os jovens aí que estão problemáticos, e para os jovens, quem sabe, que estejam nos ouvindo também. Muito obrigada, Marcelo, e até a próxima semana com outro Fatos em Destaque. Compartilhe esse link. www.omegawebradio.com